Bom dia. Olha quem entra aí. Grande Délio, amigo Leonildo, vou te mandar o convite aqui. Manda o pedido aí para eu poder. Grande Rogério, Fala, quem está mestre. aqui, Beleza pura? beleza. Um Tranquilo. Te mandei abraço o aí para link aí. você, do Grande povo de abraço aí para essa Pernambuco, terra. e para Entrando aqui você. o Valdelúcio. O pessoal tá chegando. Grande Rui Siqueira. Yuri. Grande amigo Rui. Tá por onde, Rui? Tu tá em que lugar do mundo? Vamos te mandar o link aí para entrar no YouTube também, e o pessoal do Instagram quiser ver depois, algum momento, assim, da nossa conversa aqui, eu já já vou apresentar o Cleonido aqui. Vai estar disponível no YouTube com mais facilidade essa nossa conversa aqui. Em outro formato visual até. Deixa eu te mandar aí o convite. Edila, bom dia, Rui. No Rio, tá aí no Rio, cuidado aí, meu. Grande Délio, tá por onde, Délio? Délio Hackbart. Edila Maria, Carmen Todo Cavalcante, bom dia, Rogério. dia. Vou diminuir o volume aqui do notebook. Quando o pessoal está chegando. Rui, manda tuas perguntas aí. Você é um cara sagaz e eu sei que está debatendo. Tem expor casos. Tá? O teu volume está. Baixar o volume aqui, peraí. Melhorou? Vila Ok. Velha. O Rui é um camarada nosso, advogado, militante do movimento negro. Eu tive a honra de conhecer e trabalhar com ele lá em Brasília, na Comissão de Direitos Humanos. Ele pode depois falar, entrar também, bater um papo, continuar aqui na nossa conversa. Ó, o Roberto Stuckert, honra tê-lo Rui, aqui também. ô Rogério, é Rui, trabalhando na Comissão de Direitos Humanos, Isso, negrão, alto. isso. Ah, eu conheço o amigo Rui, um abraço, Rui. Então pronto, tá aqui com a gente. Rui se aposentou da vida funcional na Câmara, mas segue na luta sempre. Olha, o Rui, Rogério, é um militante histórico aí dos cristãos protestantes de esquerda. Nós Sim. fundamos o Movimento Evangélico Progressista no Brasil, numa época, na primeira campanha do Lula e na segunda. Percorremos o país, onde votar em Lula era pecado, era ser comunista. E nós decidimos que nós somos comunistas. Olha só. E promovendo reencontros aqui, então, hein? Deixa eu entrar aqui ao vivo no YouTube também para a gente começar a conversa aqui, que já tem bastante gente. Vamos respeitar vocês aqui. Tá, estamos ao vivo aqui no YouTube. Eu vou só copiar o link e mandar para a galera. Manda Tenta para mim escolher o texto. também, Rogério, Ah, que eu mando isso. aqui para a base aqui de Pernambuco. Beleza pura. Um segundo só, gente. Última. Como é que tá o clima aí em Recife? No O clima Recife. tá bonito, azul, certo? Infelizmente, temos que seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do governo do estado. O governador aqui é do PSD, Paulo Câmara, que no primeiro momento montou um comitê de crise e tem conduzido de forma exemplar esse momento que estamos passando. Maravilha. Último ponto aqui. Pronto, disparado. Vamos começar a conversa então. Cleonido, primeiro eu queria que tu se apresentasse para quem tá chegando aí. Cleonido, ele, no nosso card
está sendo divulgado, tá historiador, mas é cineasta também, né? Então já dou essa. Mas se apresenta aí, por favor, para os amigos e amigas que estão com a gente aqui, Edson Filho, meu primo, Flávio Perlmutter, grande abraço, Caju, Yara Cordeiro. Se apresenta aí, por favor, meu amigo Leonildo. É um prazer, Rogério, estar conversando contigo. Eu sou Leonildo Cruz, sou historiador e cineasta, tá? Resido aqui em Recife, Pernambuco. E a gente tem alguns documentários que todos aqui que estão nos seguindo no Instagram e também no YouTube. Também vamos replicar também lá para o Facebook, alguns documentários. Um que está aqui na minha frente, que está aqui atrás, eu vou virar um pouquinho aqui para vocês verem. Foi em 2008, foi para o Festival de Cinema daqui, o Cinepé. É Pernambuco Golpe. E retrata a ditadura militar aqui em Pernambuco, quando o ex-governador foi deposto aqui em Pernambuco. Os outros nós temos Haiti, 12 de janeiro, onde tivemos a oportunidade de ir ao Haiti no ano de 2011, um ano pós-terremoto, Rogério, e podemos dizer claramente que um ano pós-terremoto significava um dia pós-terremoto. Dos 100% de escombros que tinham sido retirados, apenas só 5% foi retirado. Então, o dia seguinte lá no Haiti foi um dia seguinte permanente. 365 dias, só tinha sido retirado 5% dos escombros. Então, marcou minha vida de forma indelével. Depois tivemos um documentário que foi feito aí em Brasília. Estávamos produzindo... Lá em Brasília, né? Eu estou agora aqui em Ah, Mendonça. é verdade. A conexão é de Mendoza, Argentina, para Recife, Pernambuco. Mas quando você estava lá em Brasília, nós tivemos, em 2009, para lembrar, foi olhar para o cartaz ali, o escândalo da Caixa de Pandora, o escândalo do DEM, dos democratas, que se arrogam como um partido sério, um partido que combate a corrupção. E lembrar que estávamos produzindo um documentário Constituinte, 1987 e 88. O escândalo da Caixa de Pandora explodiu. Os estudantes invadiram a Câmara Distrital. Eu estava produzindo documentário com os alunos de jornalismo da UNB. Falei com eles, pessoal, vamos parar a produção do documentário da Constituinte. Vocês topam comigo ir para as ruas e nós fazermos um curta sobre esse escândalo? Não tem recurso para esse documentário, mas depois eu garanto que tem cerveja para todo mundo. Então a gente fez o primeiro documentário lá em Brasília, resgatando em loco o escândalo que foi a Caixa de Pandora. Depois tivemos um documentário anterior ao golpe 64, que foi sobre o replicar dos sinos, a expulsão do padre Vitor Miracapilo do país. Em plena ditadura militar, o padre Vitor Miracapilo disse que o país não era independente. Ele era pároco de uma cidade aqui da Mata Sul, Ribeirão. E Severino Cavalcante, na época, era presidente da Assembleia Legislativa aqui. E ele disse que o padre Vitor, ele infringiu o Estatuto Estrangeiro. Ele jamais poderia dizer que o país não era independente. Então, ele foi expulso e, pasmem, até hoje o padre Vitor Miracapilo entra no país como um visto de estrangeiro. Tivemos três documentários. Pernambuco Golpe, depois produzimos um outro documentário, Olhares Anistia. Sim, para todos, olha. Documentário Constituinte, 1987-88, está no portal da Carta Capital. Vocês podem assistir lá, certo? Outro documentário é Olhares Anistia, onde nós mergulhamos no tema da anistia. E também está no portal da Carta Capital. Vocês podem assistir. Eu acho que depois a gente pode até falar um pouco mais sobre essa questão da ditadura no país. Realizamos um último também, que eu agradeço. Eu conheci você através de uma amiga nossa em comum, Gisele Belo, e foi a partir daí que a gente estreitou uma relação de amizade, que foi sobre o documentário Operação Condor, Verdade Inconclusa, onde eu tive a oportunidade de percorrer todos os países do Cone Sul, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Peru, para desvendar o que foi essa Operação Condor, verdade, que o título é Inconclusa. Por que inconclusa, Rogério? Porque enquanto os agentes do Estado
não forem responsabilizados civil e criminalmente, essa verdade não é conclusiva. Sem dúvida nenhuma. Então é isso, gente. Esse é o Cleonildo Cruz, historiador, cineasta, aí com uma longa bagagem de produção cinematográfica a favor, enfim, da democracia, dos direitos humanos no Brasil. E, enfim, é com ele que eu estou conversando aqui. Um grande abraço, Fábio Marcelo também, Denise Faria, quem mais aqui? Quem tiver comentário ou pergunta, faça aí que ao longo da conversa a gente vai fazer. Mas eu estou aqui falando de Mendoza, né? Não vou me apresentar para a galera que já me segue aqui, mas enfim, só dizendo o contexto que eu estou vivendo aqui. Mendoza está como a Argentina inteira. Eu vou, de vez em quando, vou falar aqui voltar para a câmera do Instagram. Espera que eu agora tenho que liberar o microfone aqui também do StreamYard. Então, vou falar de vez em quando aqui, olhando para a tela do YouTube e outras vezes aqui para a tela do Instagram. Então, não fiquem achando que eu estou disperso, não é porque estamos fazendo em duas redes aqui. Inclusive, estou ainda apanhando com a história do microfone em uma, que tem que dar um mute aqui no YouTube quando eu não estiver falando. Então, pode dar um. Vocês vão me ver de vez em quando aqui no pessoal do YouTube movimentando os lábios sem sair nada, mas já a gente estabiliza. Mas um grande abraço pro pessoal também que está aqui no YouTube, Alberto Júnior lá de Itapecuru, e a galera toda que está aqui, está Conceição Oliveira, mas enfim. Eu estou aqui em Mendoza e como o país inteiro, a Argentina inteira, desde o dia 20 de março, está todo mundo obrigatoriamente, salvo uma lista de profissionais, uma lista de profissões que obviamente são fundamentais para o enfrentamento ao coronavírus, inclusive jornalistas, né? O jornalismo, assim, a imprensa é uma das categorias profissionais que tem liberdade para poder circular nas ruas, enfim, e poder fazer o trabalho de informar a população. Ô, Rogério, aí em Mendonça nós temos quantas pessoas que foram confirmadas com Covid-19 e a questão de óbitos aí em Mendonça? Mendoza, nesse momento, estou até com o mapa aberto aqui, o mapa do coronavírus na Argentina em tempo real. Nesse momento, na província de Mendoza, nós temos 72 casos confirmados, 7 mortes, né? É um número relativamente alto de mortes, uma taxa de letalidade, e embora se saiba que sim, há subnotificação na Argentina também, embora não tão grave, supõe-se, quanto o que a gente está vendo no Brasil e no Equador. Depois a gente vai comentar isso. Mas no momento, os números de hoje pela manhã, 72 casos aqui na província de Mendoza, que é uma província muito turística, recebe turista o ano inteiro e do mundo inteiro, especialmente no mês de fevereiro, que é quando acontece a festa da colheita, a vindímia, como eles chamam aqui, que terminou exatamente no dia 9 de março, foi o dia que eu cheguei aqui na cidade de Mendoza. Eu cheguei na Argentina no dia 19 de fevereiro, e pelo afluxo internacional que Mendoza teve no mês de fevereiro e até a primeira semana de março, a quantidade de casos é até considerada até pequena. Em Buenos Aires, por exemplo, que é a maior preocupação da Argentina, são 706 casos. E no país inteiro são 2.900 casos, né? Além da cidade de Buenos Aires, que tem 706 casos confirmados, 41 mortes, na província de Buenos Aires, a província de Buenos Aires, enfim, que abrange a cidade de Buenos Aires e várias outras cidades, tem quase metade da população do país. Na província tem, tirando a cidade, aqui separa 873 casos, 873 casos e 51 mortes. Tirando a província de Buenos Aires e a cidade de Buenos Aires, só há uma quantidade relativamente significante de casos na província de Córdoba, que é uma cidade muito grande, com muita gente que é descendentes de italianos, descendentes de espanhóis, que moram lá e que certamente viajam sempre em janeiro, fevereiro para a Europa, para os países, para os Estados Unidos, uma cidade rica.
tem 260 casos, a província de Córdoba, e 8 mortes. Santa Fé, que é a segunda maior cidade do país, que tem a segunda maior cidade do país, que é Rosário, 222 Rosário, casos. conheço. É a cidade do Che, onde nasceu Che Guevara, Ernesto Che Guevara. Tem 222 Praça casos, da Bandeira, 2 tem lá, mortes. Praça da Bandeira. Isso, é a cidade onde foi criada a bandeira nacional da Argentina. E a província de Chaco, que fica na fronteira com o Paraguai, que tem 253 casos e 10 mortes. Então, quer dizer, Mendoza, na verdade, se esperava até mais, esperava que fosse acontecer muito mais casos, mas tem que saudar não só o presidente Alberto Fernandes, mas os governadores em geral da Argentina, que desde o início, quando começou a aparecer os casos aqui, a confirmação de casos, e era no período do pessoal voltar de férias da Europa para cá, as províncias também iniciaram medidas de restrição de circulação. Então, a situação da Argentina não é exatamente confortável. Eu comentei aqui, falei, são 134 mortos no país, nenhum, não dá para comemorar de jeito nenhum, mas em compensação na região a situação está até razoável. Ô, Dá Rogério, para. me responde uma coisa. A decisão política do tanto do governador Alberto Fernandes e dos governadores aí das províncias e também das prefeituras foram unânimes na questão do isolamento social. Diferiu muito um pouco aqui do que tem acontecido aqui no Brasil. Como tem sido aí na Argentina esse tema do isolamento social? Sim, claro. Felizmente aqui na Argentina não houve a discussão, não houve a pseudo-discussão que no Brasil está sendo levada a cabo por bolsonaristas e uma parte, né, nos Estados Unidos também pela turma fanática do Trump. Não houve a pseudo-discussão sobre economia versus saúde. Certo. Aqui na Argentina, tirando exceções, casos muito excepcionais, por exemplo, empresários, alguns poucos empresários que nem tiveram coragem de fazer esse debate publicamente, mas um grupo de empresários aqui na Argentina tentou armar uma cilada para o governo, tentando promover uma espécie de rebelião fiscal, uma rebeldia ou desobediência fiscal, logo no início assim, da quarentena. Tentaram fazer uma jogada política contra o governo, isso não colou, o governo respondeu rapidamente, respondeu com determinação, e desde o início a postura do Alberto Fernandes, junto com os governadores, enfim, que tem ao mesmo tempo firmeza, determinação, mas tem serenidade de não evitar qualquer alarmismo, enfim, junto à população. A população tem seguido muito, tem sido muito disciplinada. Claro que o espírito argentino tem causado também muita gente ser detida temporariamente por conta de violar a quarentena, de violar as medidas de isolamento. Mas, em geral, o sentimento no país é de união e de prioridade total para cuidar da saúde das pessoas. Depois eu vou falar, a gente fala um E pouquinho sobre aí, Rogério, a econômica. a eleição, a disputa política aí foi bastante polarizada também, né? Então você vê um nível de consciência do povo argentino bem melhor do que do povo brasileiro aqui. Nós tivemos uma eleição polarizada, o país segue polarizado, temos um presidente que é imbecil, mas comparando com a Argentina, você vê unidade nacional pró-vida, né? Em seguir as recomendações do governo da Argentina, que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Sim, sem dúvida, é isso mesmo. Aqui na Argentina existe um setor muito reacionário, um setor da sociedade elitista, escravagista, como no Brasil, mas esse setor não chega a ser negacionista da ciência, não chega a ser negacionista das recomendações da OMS, enfim, das recomendações científicas para lidar com uma pandemia, com uma doença nova que a gente não tem ainda muitas informações, muitas evidências sobre o comportamento desse vírus. A gente está aprendendo, ao mesmo tempo que a gente está enfrentando
a gravidade dele, enfim, que rapidamente causa pneumonia. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas a gente sabe que não é uma gripezinha. E a população aqui, embora seja muito reacionária, um setor, quase metade da população oposição ao governo, eles não negam a ciência, eles sabem que é preciso enfrentar uma pandemia, uma crise epidêmica com princípios baseados com ações baseadas na ciência. Isso é o que causou que aqui a curva, como eles falam, tenha sido achatada com muita tranquilidade, entre aspas, assim, sem, não teve nem perto aqui de colapsar o sistema de saúde, como aconteceu em vários países e está acontecendo, começando a acontecer em algumas cidades do Brasil. Eu queria até que tu comentasse como é que está a situação aí do Recife, situação dos hospitais públicos, enfim, conta pra gente um pouquinho como é que está isso aí. Afinal, Recife é uma das Ó, maiores metrópoles aqui do em Brasil. Recife, nós tivemos um posicionamento muito acertado do governador do estado, Paulo Câmara, que é do PSB. Ele montou imediatamente um comitê de crise para acompanhar a evolução da curva dos contaminados. No primeiro momento, essa questão do adquirir equipamentos pegou todo mundo de surpresa, aqui também em Recife, em Pernambuco. Então, o esforço foi conjunto para equipar a rede de saúde aqui do estado de Pernambuco. No Cabo, onde eu nasci, embora esteja morando em Recife, minha mãe está em confinamento lá no Cabo. Está se montando um hospital lá, de campanha lá. Não de campanha, mas um hospital com estrutura de stand, aqueles stands de feira, tal, que monta está equipado. Inclusive, eu tenho uma tia que também, infelizmente, está hospitalizada, está esperando o resultado do se está ou não com Covid, mas tudo indica que ela está. Ela foi transferida para o Hospital da Mulher. Então, a postura do governador Paulo Câmara foi imediata, de falar da importância do isolamento. Nós temos uma praia aqui, Boa Viagem, então fechou a praia. No primeiro momento, as pessoas estavam ocupando muito ainda, indo à praia. Assim, no momento das primeiras medidas, as pessoas no domingo, no sábado, estavam indo à praia. Então, o governo do estado solicitou que as pessoas não fossem à praia. As pessoas estavam indo. Então, hoje, agora você passa em Boa Viagem, está fechada, ninguém pedala, ninguém corre. Eu gosto de correr, de pedalar. Ninguém pode fazer mais. E se Teve alguém um cara for, que a foi polícia vai preso, né? dialogar. O caso aqui em Recife está complicado. Eu estou pegando os dados aqui de Recife para te falar. Ó, Pernambuco tem confirmados com o Covid-19 266 novos casos. Vou pegar os dados completos aqui, tá abrindo aqui o portal. Uma coisa complicada aqui que foi, Roger, foi a questão dos profissionais de saúde, dos técnicos. Os técnicos de saúde aqui do Hospital da Restauração e de vários outros hospitais públicos, eles não são valorizados do ponto de vista salarial, que é um absurdo. Inclusive estão em processo de greve, tiveram que parar para atender, para ir para a linha de frente. A semana passada, infelizmente, tivemos 2 óbitos de 2 profissionais de saúde, 2 enfermeiros, 2 mulheres vieram a óbito. E o salário deles é um absurdo. Quando tira os descontos, eles ficam com R$ 740 para viverem, que é um absurdo. Um absurdo. O governo Paulo Câmara precisa tomar uma postura séria de valorização dos profissionais de saúde aqui no estado de Pernambuco. Uma outra coisa que eles estão reclamando bastante, não tem equipamento de proteção, os EPIs, as máscaras, álcool em gel. Então, agora começaram a chegar equipamentos, tal, mas o grau de contaminação dos profissionais de saúde aqui em Recife está altíssimo. A semana passada, 2 pessoas vieram a óbito
Outras pessoas já estão sendo afastadas porque estão com Covid-19 e não podem estar na linha de frente. Pegando os números aqui, peguei aqui agora para falar. Vamos lá. Ó, Pernambuco confirma 269 novos casos de Covid-19 e já se aproxima para 2.500 registros. A questão de confirmados aqui, mortes, vamos lá, infelizmente. 11 pacientes já vieram a óbito. E se você calcular, que você tem que calcular para 10, né? Você tem aqui 266 vezes 10, você tem aqui 2.600 registros de Covid-19. A mesma coisa no Brasil. No Brasil nós temos, eu anotei aqui um pouco para te falar, se bem que você sabe já, mas nós temos no Brasil confirmados com Covid-19, 38.654. Calculando, né, nessa questão da linha, né, de contaminação, nós temos hoje, aproximadamente, devido às subnotificações, 386 mil casos, 386 mil casos de Covid-19. Agora, só confirmados 38.654. Então, é um fato muito sério. E de mortes, nós temos 2.462 pessoas vieram a óbito no país. E se nós calcularmos por 10, praticamente 5.000 pessoas. Mas vamos botar uma média, vamos botar para baixo. Em vez de 2.462, nós tenhamos hoje mortos 3.000 pessoas. Só ontem nós tivemos o quê? Em 24 horas, da sexta para o sábado, 115 óbitos. E confirmados, 2.055 confirmados. 115 então é muito. óbitos. Nossa Senhora. É muito. E os não confirmados? Que muita gente está chegando a óbito, está morrendo, e o exame ainda não chegou, Rogério. O exame não chegou ainda. O pessoal do YouTube aqui, 115, eu queria que tu repetisse, 115 óbitos de sexta para sábado. Isso. Isso o registrado. E o que as pessoas que vieram a morrer? Vieram a morrer e ainda o exame não chegou. E o que mais nos estarrece é que você não tem uma fala, você não tem um compromisso com a saúde pública aqui, com a questão da vida do atual presidente, que é um imbecil. Ele não faz uma fala e se solidarizando com as famílias, com os filhos, com as filhas, com os netos, netas, com os maridos, com as esposas das pessoas que vieram a óbito. Ele se solidarizou, é incrível. Vejam o nível. Eu sei que tem gente aqui, amigos da Argentina, que estão assistindo no YouTube também. Então vou tentar falar devagar, despacito aqui para que compreendam. Mas o Bolsonaro, ele em nenhum momento, desde o primeiro óbito, desde a primeira morte pelo coronavírus no Brasil, ele se manifestou, fez alguma manifestação de pesar pelas pessoas que estão morrendo. Mas durante esse período ele fez uma manifestação de apoio, de solidariedade a um cantor sertanejo muito conhecido no Brasil, Gustavo Lima. Eu, felizmente, não conheço nenhuma música dele, não vou atrás para conhecer. Mas, enfim, porque o Gustavo Lima fez uma live pelo Instagram, como a gente está fazendo agora, ou pelo Facebook, sei lá onde, nem vi, mas fez uma live fazendo, supostamente seria um show, mas que na verdade foi um espetáculo assim grotesco, em que ele encheu a cara, fez muito merchandising de bebidas alcoólicas no espaço em que criança estava assistindo, e ainda fez comentários absurdamente machistas em relação à sua mulher, às mulheres em geral. E ele foi muito criticado, foi massacrado nas redes sociais, o Gustavo Lima. E o Bolsonaro
se solidarizou com o coitadinho do Gustavo Lima. Esse é o presidente do Brasil. Nenhum momento... E uma outra coisa, né? Ele foi no ato ontem, aí a gente vai ver uma diferença que eu quero comentar contigo. Fazer a defesa de um regime ditatorial, onde as pessoas estavam pedindo a volta da ditadura militar, a volta do AI-5. Aí você vê... Agora, por que isso? Você vê aqui no Brasil, Rogério, as pessoas vangloriando a ditadura militar, vangloriando o AI-5, o Ato Institucional número 5, uma ditadura militar que assassinou pessoas, que destruiu vidas. Hoje você tem várias pessoas, várias famílias que não sabem onde os corpos dos seus entes queridos foram enterrados. Uma ditadura foi completamente sanguinária aqui no país. Porque os agentes do Estado que agiram criminalmente, eles não foram responsabilizados. A gente conhece a Argentina, tem um pessoal conservador aí na Argentina que defende a ditadura, que defende o período do regime militar, mas o número de pessoas que vai na Argentina defender a ditadura, as pessoas têm vergonha da ditadura na Argentina. Foram mais de 30 mil pessoas desaparecidas na Argentina, assassinadas na Argentina. Na rua, e as pessoas que agiram publicamente, você não vai ver ninguém fazendo manifestação aqui pedindo a volta à ditadura. Pontualmente, aqui e acolá aparece um caso. Isso. Aliás, em fevereiro ainda, aconteceu um dirigente do Comitê Olímpico Argentino num grupo de WhatsApp. Foi exatamente, não, foi fevereiro, foi no dia 24 de março, num grupo de WhatsApp. Esse dirigente, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é fácil pesquisar. Um dirigente do Comitê Olímpico da Argentina, ele manifestou num grupo de WhatsApp privado, com outros dirigentes também esportivos, fez uma menção, uma saudação à ditadura militar da Argentina. Esse cara foi demitido, assim, do posto, assim, tirando em poucos dias, assim. Alguém do grupo vazou para a imprensa e ele foi demitido, assim, mas assim, muito rapidamente. É por isso... Agora, sabe por que isso acontece, Rogério? É por isso que eu dizer, por não existir impunidade aqui, por não passarem pano para torturador e para ditadores, é que o pessoal fica com vergonha. Até tem muita gente que defende, que gostaria de voltar àquele período, porque eles ganharam muito dinheiro. Mas, para ir para a rua fazer manifestação... Não, resgatando também um fato, tivemos agora dia 31 de março, 1º de abril. O Itamaraty escreveu uma carta, um documento, ressaltando a importância... Deixa eu pegar aqui o texto correto mesmo aqui. Eu escrevi até um texto aqui, foi o seguinte: os signatários desse documento do Itamaraty e do Ministério das Relações Exteriores. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, o comandante da Marinha, Iix Barbosa Júnior, o comandante do Exército, Edson Leal Pujol, e o comandante da Aeronáutica, Antônio Bermudes. Então, onde eles falam que o golpe de 64 e 31 de março, que eles colocam que é 31 de março, mas na verdade o golpe foi no dia 1º de abril, não caía bem para a caserna, que fosse no dia da mentira. O golpe a qual eles tinham falado que era uma revolução redentora, a nação que se salvou a si mesma. Aí você tem, no Brasil, muita gente que vai às ruas, não houve uma punibilidade dos agentes do Estado que agiram criminalmente, prendendo, torturando, sequestrando, desaparecendo pessoas. Aí você vê aqui, quando tem o protesto aqui em defesa, o movimento em defesa de Bolsonaro, aqui na Praia de Boa Viagem, você vê o gado. O gado é muito grande aqui em Boa Viagem, essa classe média imbecil, como diz Gessé de Souza, a elite do atraso. Aí, vamos aos números no Brasil. Nós tivemos 430, conforme o relatório da Comissão Nacional da Verdade, 435, vou calcular aqui, 435 mortos e desaparecidos na nossa ditadura.
que não ficou só nisso. Mas nós tivemos Sim, foi muito mais de muito mais, né? 1.118, mais 1.118, 435, mais 1.118 que foram assassinados dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Pulamos de 435 para 1.553. E tivemos mais de 2.000 indígenas do Aimari que resistiram à construção da BR-174 e foram assassinados. Aí veja, mais de 2.000, estamos com a cifra de 3.553 pessoas que foram assassinadas pela ditadura do Brasil. E aí você coloca as famílias que tiveram suas vidas marcadas por esse desaparecimento e assassinato. E a marca, pronto. Dona Eusita Santa Cruz aqui, mãe de Fernando Santa Cruz, a qual o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, ela morreu sem encontrar, sem ter notícia do paradeiro do filho dela. O caso da Eusita Santa Cruz aqui é emblemático para várias mães e pais, irmãos e irmãs, e primos e primas que têm seus entes queridos desaparecidos. Aí você tem um presidente que, quando teve o processo que relembramos agora o afastamento da presidente Dilma Rousseff, que foi eleita democraticamente, fazer louvor ao Carlos Brilhante Ustra. O Carlos Brilhante Ustra, ele é símbolo do exército torturador. Ele não é exemplo para ninguém. Se existe inferno, ele está no inferno agora, queimando. Sim. Não vale nada. Eu, infelizmente, Rogério, tive que estar com o Ustra frente a frente. Eu entrevistei o Ustra para o documentário Olhares da Anistia. Foi uma entrevista de mais de quase 45 minutos. No documentário Olhares da Anistia, a gente entrevistou os agentes do Estado que agiram criminalmente. Entre eles, o Ustra. E a arrogância do Ustra é muito... Ele é de uma prepotência que ele nega tudo o que ele fez. Ele diz que fez em defesa do Estado brasileiro. Tá. É isso. Deixa eu só retomar aqui, que de fato o que aconteceu ontem foi muito grave. Os governadores se manifestaram contra, o presidente agora do TSE, o Barroso, aliás, do STJ, perdão, do STJ, o Roberto Barroso, não, do TSE mesmo, o Roberto Barroso, até o Gilmar Mendes retuitou um tweet do Barroso, eles que são, pelo menos ali na corte, quase inimigos viscerais, enfim. E nesse momento está todo mundo que defende minimamente a democracia, está repudiando que o Bolsonaro e os seus militantes, seus psicominions, como eu chamo, fizeram de norte a sul do Brasil, querendo dar, inclusive, todas as manifestações muito pequenas, tudo aposentado de pijama, mas não deixa de ser grotesco e merece um repúdio. Mas eu queria ler rapidamente aqui o comentário, por exemplo, da Sulemita Stelian, que é tua conterrânea de Recife. Não, perdão, ela é mineira, mora aí, né? Certo. Morreu uma TE de Vitória. Perdão, eu não sei o que é TE. De Vitória de Santo Antão, de 30 anos, por falta de UTI. A central de leitos criou dificuldades para transferir a moça para o Recife. Estudo das universidades estima que o número de óbitos é no mínimo o dobro, e os infectados seriam em número 9 vezes maior. Isso, inclusive... falou de 10. Isso. Isso me lembra, por exemplo, uma notícia, a gente está falando do coronavírus aqui, tem uma notícia da RFI, a agência francesa, RFI, que cobre o Brasil, cobre a América Latina, mas eles dão um dado que essa notícia é de sexta-feira, dia 17, número de vítimas do coronavírus pode ser multiplicado por 6 no Equador. O Equador, que nesse momento tem uma quantidade absurda para o tamanho do país, tem 9.468 casos oficiais e tem 474 mortes. No Equador, a situação você deve ter visto, todo mundo deve ter visto, a situação estava tão
estar tão grave ainda, que as pessoas estão sendo colocadas em caixões, entre aspas, de papelão, para não ficarem. Isso, em alguns casos, aconteceu de corpos serem queimados na rua, ao ar livre, e isso, inclusive, causou aglomeração de urubus, sentindo o cheiro dos corpos sendo queimados. Então, é uma situação trágica, lamentável, de um Lembra governo. muito isso a questão da gripe espanhola, né? Sim, é isso. Em todas as situações que eu tenho me referido sobre isso, é a maior crise sanitária em nível global dos últimos 100 anos. A gente está falando de algo equivalente. Felizmente, hoje, o mundo tem mais tecnologia, tem mais conhecimento, a ciência avançou muito para poder minimamente enfrentar e conter os prejuízos, enfim, que são os óbitos das pessoas, mortes. Mas é uma pandemia em termos de capacidade de transmissão, de letalidade, comparável à gripe espanhola do final um século atrás, né? O final da década de 10, início da década de 20, que matou milhões de pessoas no mundo. Né? Nem sei, matou quase tanto, matou mais gente que a Primeira Guerra Mundial, se eu não estou Mais de enganado. 50 milhões, mais de 50 milhões. Ô, Rogério, em números globais, nós temos 2 milhões 406 confirmados, mortos 165.257 mortos. Tem uma pergunta aqui do professor Zé Luiz, um abraço, professor Zé Luiz, que diz: como vocês acham o que vocês acham da imprensa sobre esse aqui no Brasil, a imprensa tem tido uma postura correta na cobertura. Você vê um ou outro veículo de comunicação tendo uma postura assim, um pouco com alguns comentaristas, inclusive alguns comentaristas dessa nova TV que se instalou no país, a CNN, de forma muito errada e de forma muito desrespeitosa esse momento que toda a população brasileira e mundial está vivendo. Como é que está a cobertura aí na Argentina, Rogério? Deixa eu só ligar o microfone aqui. Em geral, a cobertura está bem positiva, bem honesta e correta. Há algumas. Segue mais ou menos a postura da sociedade. Quem é a oposição ao Alberto Fernandes, ao presidente Alberto Fernandes, vai continuar sendo oposição, vai continuar fazendo suas críticas, mas em geral, pelo menos em termos de informações, em termos de prestação de serviço, a cobertura está sendo bem honesta. O que acontece é claro, por exemplo, o Alberto Fernandes, ele tem tido uma postura tão correta, tão digna, e isso tem sido reconhecido pela população, que o Clarim e outros meios de direita estão dizendo que ele está aparecendo demais, que ele está tendo um protagonismo no tema espanhol O sobre Bolsonaro aqui só aparece para negar a ciência. Então, o Bolsonaro aqui só aparece para negar a ciência. Exato. Inclusive, pesquisa do Datafolha, Rogério, ele está mal avaliado como líder político na condução desse momento que estamos vivendo. Inclusive, como é que pode, em pleno jogo, em plena guerra que estamos vivenciando, ele tem umas críticas ao Henrique Mandetta, politicamente, mas do ponto de vista sanitário, veio seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Como é que ele, em plena guerra de combate ao Covid-19, retira o ministro para colocar uma outra pessoa, mudando todo o processo? Estamos aqui sem saber qual será a real condução do Ministério da Saúde. Estamos aqui no escuro. Estamos tateando, não sabemos. Será que ele vai seguir as orientações do presidente, que é um cara terraplanista, negador da ciência? Olha, nesse aspecto eu vou divergir respeitosamente de ti, porque eu acho que quem está conduzindo a crise, o enfrentamento, na verdade, à crise do coronavírus no Brasil são os governadores.
O Ministério Não, da eu Saúde concordo é contigo. meramente Concordo um contigo. agente Mas o logístico. Mandetta, ele Por isso, conduziu mas deixa bem. eu concluir, por favor. Ah, Mas então, acho que politicamente seria importante, seria desejável que o Ministério da Saúde tivesse alguém responsável à frente, sim, que o governo federal tivesse isso. Não dá para esperar isso nem do Bolsonaro e nem do Mandetta. Vamos lembrar que o Mandetta, não vou nem entrar em detalhes da carreira dele como deputado, que sempre foi um lobista dos planos de saúde, mas o Mandetta, no início da crise, assim que chegou no Brasil, quando o Bolsonaro disse, mas antes de chegar no Brasil, quando o Bolsonaro disse que ia custar muito dinheiro trazer os brasileiros que estavam na China, o Mandetta não falou nada. Quando os casos começaram a chegar aqui, o Mandetta não falou nada. Era só o Bolsonaro comentando, quer dizer, e por conta e não comentou e não fez nada. O Brasil está com um sério problema de EPIs, de equipamentos respiradores e tudo, também pela omissão e incompetência do Mandetta no início da crise. Deveria ter tido a capacidade de rapidamente botar o governo, Bolsonaro, presidente, preciso de 3 aviões para ir para a China comprar equipamento e vamos pagar à vista ou ir para a Índia comprar equipamento, etc. Enfim, e não teve essa capacidade porque o Mandetta é um incompetente. O Mandetta é um ortopedista que não entende porra nenhuma de saúde pública. Eu conheço o Mandetta tem mais de 15 anos, a Câmara dos Deputados. Então, ele ter saído do ministério, enfim, é problema da disputa interna deles, mas infelizmente o Ministério da Saúde não está fazendo nenhuma diferença para o enfrentamento dessa crise no Brasil, na minha opinião. eu concordo contigo, mas a postura dele, Rogério, foi acertada. Inclusive, deu muito suporte aos governadores do Nordeste. Inclusive, aqui com o Paulo Câmara, orientando o Paulo Câmara no comitê de crise. O Paulo Câmara tomou uma postura correta aqui em Pernambuco, ouvindo o Mandetta pelo isolamento. E o Bolsonaro, enquanto falava de isolamento vertical, o Paulo Câmara disse, não, vamos seguir quais orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Quanto aos governadores, concordo com você em gênero, número e grau. Realmente, os governadores têm tomado uma postura sanitária correta. Inclusive, os governadores do Nordeste criaram um comitê do consórcio do Nordeste para tratar a questão do Covid-19. Inclusive, convidaram um cientista, o Miguel Nicodelis, tem também aqui o Lula Reis, meu amigo Lula Reis, que faz parte também do comitê, que eles estão orientando todos os governadores para seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde. Inclusive, tem algumas resoluções agora, recentes, do comitê, que é para que no transporte interestadual só possa ter transporte de mercadorias, coisas necessárias à população, questão de medicamentos, questão de insumos. No mais, todo mundo deve estar isolado, inclusive com monitoramento dos automóveis e carros que circulam entre estados. Uma outra coisa que esse comitê está defendendo é uma brigada da saúde. Coloco que essa brigada é uma brigada da vida. 15 mil profissionais. Até então, as pessoas estão indo aos hospitais. Essa brigada, as pessoas vão às comunidades e vão às residências, vão às cidades para fazer um acompanhamento de possíveis contaminados do Covid. Então, é algo inovador. Algo como se fosse um médico, na estrutura de médico da saúde, dos médicos cubanos, que também fazem esse trabalho aqui no Brasil e no mundo. Então, os governadores do Nordeste estão de parabéns. Apesar do governador Paulo Câmara ter demorado para atender a questão dos profissionais de saúde, que, infelizmente, essa pandemia estourou no processo de greve deles aqui. O salário deles é achatado. Quando eles recebem, eles ficam recebendo apenas R$ 700 para sustentar suas famílias. E quando aconteceu o processo de pandemia, o governo do estado queria que os profissionais terminassem a greve e voltassem para os hospitais. Como é que vão voltar
se não tem nem máscara, não tem álcool em gel, não tem luva e não tem nada? Então, parece que ele resolveu essa questão dos equipamentos de proteção, mas ele tem que resolver e valorizar a questão salarial, porque ninguém sobrevive, não é nem vive, sobrevive com R$ 740, com um saldo de salário por mês. Essa história do Mandetta não vamos tratar muito aqui, senão a gente vai perder o tempo todo. Mas só uma coisa que eu queria pontuar bem rápido antes de passar para o tema aqui e avisar para a galera que está acompanhando a gente no YouTube aqui e no Instagram. Vamos já já tratar, vou já já falar, vamos conversar sobre o projeto de lei da Argentina que vai taxar grandes fortunas. Acho que isso é uma grande novidade, é um tema importante que, quiçá, seja replicado no Brasil. Já existe uma campanha da sociedade civil para isso. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o projeto de lei da Argentina que trata sobre grandes fortunas. Quem está assistindo, perdão, seja no Instagram, seja no YouTube, não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube, youtube.com/Rogério Tomás JR. Rogério Tomás é R, Rogério TOMAZJR. Eu vou escrever aqui depois no comentário. A galera que está aqui no YouTube, se inscreve aí no canal, curte o vídeo. É muito importante a curtida para os canais pequenos como o meu, que estamos começando a produzir conteúdo regular agora. Já já vamos falar sobre isso. Só um comentário que eu quero fazer, o Mandetta, é o seguinte. Ele, no início, ele passou as orientações corretas para os governadores e bateu muito em frente, desautorizou o Bolsonaro publicamente. Por outro lado, isso está provado também, à medida que o tempo foi passando, Bolsonaro e outros setores empresários, que também bancaram o Mandetta na campanha dele, enfim, o tempo foi passando, ele foi afrouxando isso e as portarias do Ministério da Saúde começaram a sair com orientação já mais flexível, por exemplo, a liberar. Isso foi verdade. Isso foi lamentável essa postura dúbia dele agora, antes dele sair. A ideia era que vamos liberar da quarentena, do isolamento, as cidades onde não tem 50% dos leitos ocupados. Então, verdade. É bem lembrar. Então, pelo menos para mim, eu quero dizer o seguinte sobre Mandetta. Caiu merecidamente porque é incompetente. Se caiu em razão da disputa interna, é problema deles, mas uma pessoa incompetente como essa, um lobista dos planos de saúde, não merece ter esse cargo. Mas, enquanto tu atende aí, queria dar um dado... Não, desliguei. Tá. Um dado de um país importante na América do Sul também, na América Latina, que é a Colômbia, que tem uma situação também grave, relativamente grave, em que o presidente de direita também está na linha do Bolsonaro, embora não tenha de fato confirmado o fim do isolamento, enfim. A Colômbia tem 3.792 casos até ontem confirmados e 179 mortes. É um número pequeno ainda, felizmente, mas já é muita gente. Agora, a postura do governo tem sido semelhante à do Bolsonaro, de tentar privilegiar a economia, não vamos deixar o país quebrar. Então, é muito preocupante isso. Rogério, um dado muito parecido com o do Brasil é o da Bélgica. Inclusive está aqui nesse panorama aqui da Bélgica. Você tem assim parecido. Agora, veja só, a Bélgica é um país em primeiro mundo, tem uma capacidade de testagem e de verificação do número de mortos, tá? Veja só. Confirmados na Bélgica, 39.983. Confirmados de Covid-19, certo? O Brasil, confirmado, 38.654. Muito parecido, próximo, certo? Ambos têm 39 mil confirmados. E no Brasil, o que tem acontecido? No Brasil tem acontecido, muitas pessoas estão vindo a óbito e os exames só estão chegando depois. A Bélgica tem um processo de testagem e confirmação muito mais efetivo. Veja que o número de mortos na Bélgica é 5.828. No Brasil, 2.462. Se tivermos um processo de testagem e confirmação, o número do Brasil, o número de mortos é muito maior do que isso. A gente não tem só 2.462. A gente beira uns 4.500 a 5.000, infelizmente. E esse presidente atual
não faz um pronunciamento de solidariedade a ninguém. Uma outra coisa que todo mundo tem feito, e aqui eu quero ressaltar um pouco, as pessoas têm feito muito isso, palmas para os profissionais de saúde. E eles merecem todas as nossas palmas. Agora, palmas têm que ser revertido em salário justo e digno para os profissionais de saúde. E para as pessoas de Recife, aqui em Pernambuco, o governador Paulo Câmara, os profissionais de saúde de Pernambuco não precisam só palmas, reconhecimento na tua fala, que estão na linha de frente. Eles precisam de um salário digno, um salário que mereçam. Aumente o salário dos profissionais de saúde. É impossível que um profissional de saúde, um enfermeiro ou uma enfermeira, um técnico, uma técnica na área de saúde, ganhe R$ 740 por mês. Isso é um salário fome, um salário que não passa 10 dias, 15 dias para sustentar sua família. É isso. Eu vou mostrar para o pessoal aqui e vou mostrar, vou mexer aqui o celular, mas vou primeiro compartilhar a tela aqui no, no WhatsApp, no YouTube, perdão, gente. E vou mostrando aqui, deixa eu virar aqui para mostrar para vocês um gráfico com o número de casos na região. Tá. Ops. Então vamos aqui, ó. É da página 12, mas esse mapa está disponível, se todos os meios de comunicação estão usando. Isso aqui é o gráfico da Argentina. Mas aí tem aqui embaixo, que é o que eu quero mostrar para vocês, só um segundo. Dados da Argentina ainda. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Olha só. A curva de casos na região. Esse aqui é o Brasil. Está até desatualizado, tá? O último dado que tem aqui, na verdade, tem 33 mil. Já está desatualizado, deve ser dado de alguns dias atrás. Mas olhem a diferença. 38 mil. O número atualizado é isso. Mas nesse gráfico aqui mostra, comparando, aqui, por exemplo, é do Chile. 9.252 casos, também está desatualizado. E a Argentina. Olhem a curva da Argentina, que tem quase 50 milhões de habitantes. O Chile tem, acho que 18 milhões de habitantes, enfim, olha como está. E a do Brasil, 210 milhões de habitantes, mas é absurdamente assustador. E aqui os países, Bolívia, Paraguai, Uruguai, que felizmente não tiveram uma expansão muito grave do número de infectados. Então, deixa eu virar aqui. Tem um outro país que eu queria citar aqui, que é o México. Tem uma quantidade importante, tem 8.261 casos, 686 mortes. O México demorou a entrar, a efetivar. Mas, vamos ser justos, o México ele foi rápido, o presidente López Obrador foi rápido para fechar a fronteira com os Estados Unidos, que seria, sem dúvida, o principal vetor de propagação do coronavírus. Mas internamente eles demoraram a aplicar medidas de isolamento social. Demoraram bastante. E os Estados Unidos, Rogério, Então 41 mil pessoas já vieram a óbito. 41 mil pessoas. Superou a Espanha, que está com 21 mil. A Itália, 23 mil. A Alemanha, 4 mil. O Reino Unido, 16 mil. Em primeiro lugar, infelizmente, na morte de Covid-19, Estados Unidos, 41 mil. E o resultado do Brasil não vai ser, infelizmente, a gente está num momento agora de uma curva ascendente. Infelizmente, as pessoas têm que ficar realmente em casa. Vamos torcer para que isso não aconteça, sei lá, todo mundo que pode fazer alguma coisa, vamos torcer para que isso não aconteça, mas o cenário, infelizmente, a gente tem que ser realista, não é muito auspicioso, não é muito positivo para o que pode vir a acontecer no Brasil dentro de 2 ou 3 semanas. Mas, enfim. Rogério, vamos falar então sobre o projeto de lei? Startando o segundo tema. Por quê? Em épocas de crise, de complexidade,
ao uma tema coisa, da. só uma coisa, rapidinho, Cleandro, que tá chegando no nosso limite aqui. Eu vou abrir nova transmissão no Instagram, tá? Vou Pronto, seguir beleza. E a gente vai nova.